Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Nós vamos hoje para a aula sobre ressonância, que é sobre a primeira arte, com o tema de ressonância. Então, nessa continuação, a gente vai refletir e criar um debate sobre a música como arte. Para isso, eu trouxe um texto aqui, dividido em partes, com algumas perguntas para a gente iniciar esse tipo de proposta aí, né? Construir essa proposta de aprender mais, né? E evoluir nesse conhecimento sobre música. Vamos iniciar então. Primeira arte, ressonância. Reflexão e debate sobre a música como arte. A música é considerada como a primeira arte, por muitos motivos. Vou botar uma vírgula aqui. Nesta aula, vamos conversar sobre o potencial da música em influenciar o comportamento das pessoas e nossa relação com a música. Vamos começar com essa frase. Muitas vezes, sem nos darmos conta, passamos parte importante das nossas vidas escutando músicas vazias, que limitam nosso potencial como seres humanos. Isso acontece pela falta de um bom repertório e um maior entendimento sobre as músicas. Então, como vai funcionar? A gente tem um texto, um pequeno texto aqui, e embaixo a gente tem duas perguntas. Vai ser sempre assim, um pequeno texto, e embaixo a gente tem perguntas sobre esse texto. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou ler o texto e as perguntas, vocês vão escrever esse texto, ou melhor, vocês vão escrever essas perguntas e vão responder nos cadernos de vocês. Então a primeira pergunta: você acha que as músicas que escutamos podem limitar ou maximizar nosso potencial? Escreva com suas palavras. Então escrevam agora aí essa pergunta aqui e deixem um espaço e já vão respondendo, já vão colocando a resposta aí. Deixe um espaço de 2 linhas, já é o suficiente. Certo? Então esse é o nosso projeto. Vou repetir, vou continuar a partir da primeira pergunta de novo. E sempre que eu ler o texto, eu vou ler as duas perguntas e vocês já escrevam essas perguntas e respondam. Certo? Esse vai ser o nosso trabalho aí, a gente vai organizar dessa maneira. Então, já peguem o caderno, já peguem a caneta ou lápis e vamos responder, vamos escutar, prestar atenção e aprender um pouco mais hoje. Vamos lá. Primeira pergunta: você acha que as músicas que escutamos podem limitar ou maximizar nosso potencial? Escreva com suas palavras. Segunda pergunta: o que é preciso para poder escolher um bom repertório? Então, para quem não sabe o que é um repertório, repertório é uma seleção de músicas, né? Ou, por exemplo, vocês têm uma playlist lá no Spotify de vocês, ou no aplicativo que vocês escutam música. Essa playlist é um repertório, é uma seleção de músicas, uma coleção de músicas, né? Vamos para a segunda frase, então. Desde antes de nascermos, possuímos uma conexão com os sons. O que seria de um filme sem a trilha sonora? Ou de uma festa sem música? Não haveriam festivais e a dança não teria sentido. Afinal, o que estamos ouvindo e para onde a música está nos levando? Então agora vem as perguntas sobre essa frase. As perguntas, elas vão contemplar as frases
e um pouco também do que a gente já vem trabalhando em aula, né? Vocês assistiram o filme sobre a primeira arte e a gente vem trabalhando sobre o que tem dentro da música, né? Então a gente trabalhou alguns elementos que tem dentro da música. Então essas perguntas são para a gente trabalhar todos esses assuntos. Essas perguntas são para a gente inserir, contemplar, a palavra certa é, essas perguntas são para contemplar todos esses assuntos e para a gente amadurecer essas ideias que a gente já vem trabalhando durante esses últimos meses. Então, primeira pergunta. Imagine um mundo sem música. O que você sentiria mais falta? Você acha que se não existisse música, isso faria diferença na sua vida? Então, são mais de uma pergunta dentro da aqui, porque a ideia não é que vocês respondam sim ou não, né? Ó, começa dizendo, imagine um mundo sem música. Então, pense, se não tivesse música no mundo. Então, vem uma pergunta aqui. O que você sentiria mais falta? Né? Coloquem com as palavras de vocês. Eu sentiria mais falta de escutar minha música favorita. Ou sentiria falta eu tinha planos de aprender um instrumento musical, então se não existisse mais música eu não ia poder aprender. Então, a resposta de vocês é o que vocês forem pensando. Não tem uma resposta certa, né? Mas tem uma resposta de vocês. O que você sentiria mais falta? Eu sentiria falta de ouvir o som de bateria, que eu gosto muito, o som de música eletrônica, e assim vai. Vocês vão criar a resposta de vocês. Você acha que se não existisse música, isso faria diferença na sua vida? Daí coloca a resposta e justifica, né? Se não existisse música, isso não faria nenhuma diferença na minha vida, por isso e por isso. Ou, se não existisse música, isso faria muita diferença na minha vida, porque eu tô sempre escutando música, porque a música sempre me faz bem, ou eu escuto música para estudar, enfim. Que diferença faria se não existisse música na sua vida? Pergunta 2. A música influencia na sua vida? Você já mudou de humor por escutar uma música? Alguma vez você teve alguma ideia quando escutou uma música? A música já fez você pensar em algo? Então, a resposta para essa pergunta aqui são várias respostas, né? Quer ver um exemplo? Ó. A música influencia na sua vida? Sim, sempre. A música sempre influenciou na minha vida. Ou se botar sim dá certo, já valeu, né? Então, sim. Muitas vezes quando eu escuto música, se eu tô mais triste, geralmente a música me dá mais ânimo. Se eu escuto uma música mais animada, ou se eu escuto minha música favorita, ela me faz mudar de humor, me faz ficar de bom humor. Alguma vez você teve alguma ideia quando escutou música? Quando eu escuto música, geralmente me faz pensar e eu fico pensando em coisas diferentes, né? Quando eu tenho que resolver algum problema, escutar música me ajuda, porque me ajuda a pensar e me faz ter boas ideias. E a outra pergunta é, a música já fez você pensar em algo? E aqui essa resposta pode ser bem ampla, pode ser parecida com a resposta anterior. Sim, a música me fez pensar em algo, me fez ter ideias, me fez refletir, né? Me fez pensar sobre uma decisão que eu tomei e me fez mudar de opinião. Mas também pode ser a resposta dessa aqui, ó, a música já fez você pensar em algo, pode ser de uma lembrança, a música já me fez pensar em algo, me fez lembrar uma coisa, né? Uma música que eu escutei me fez lembrar de uma coisa boa que aconteceu ou de uma coisa ruim que aconteceu e assim por diante. Então todas as respostas podem ser bem completas, né? Ou ser mais curtas, mas todas são com as palavras de vocês aí, que vocês estão não exatamente, né? Vocês respondem o que vocês entenderam, né? Mas a gente tem algumas respostas no próprio texto, outras respostas a gente teve nas aulas e a maioria das respostas está no filme que a gente assistiu. Mas tá, uma boa parte das respostas já está no texto para facilitar, já está aqui nesse texto aqui. O texto que está em cima das perguntas já tem a resposta, né? Vamos seguir.
A música exprime a mais alta filosofia em uma linguagem que a razão não compreende. Então é desse autor aqui, essa frase. A gente tem uma primeira pergunta sobre essa frase. A música tem a capacidade de comunicar. Quando escutamos uma música, estamos ouvindo o que o compositor quer dizer. O que você já sentiu ou pensou quando escutou uma música? Ok? Então, tentem lembrar disso. O que vocês já entenderam através de uma música, né? Não só através das palavras, mas através do som. Pergunta 2. Você acha que a música e filosofia têm relação? Você acha que música e filosofia têm relação? A música influencia a maneira das pessoas pensar? Então, vamos seguir. Álvaro Siviero tem essa frase aqui, ó. Hoje as pessoas entendem liberdade como a possibilidade de você escolher o que você queira. Aqui, como? Sem nenhum tipo de impeditivo. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas fazem escolhas e depois amargam essas escolhas. E isso vai passando de pessoa a pessoa. O mesmo aconteceu com música. Então pergunta sobre esse texto aí. O que é liberdade para você? Ou perguntas a partir desse texto, né? O que é liberdade? O que é ser livre para você? E a segunda pergunta, o que é preciso para alguém fazer uma boa escolha? O que é preciso? Seguindo. Na verdade, como isso aqui é um vídeo, vocês vão precisar de um tempo para responder, né? Então, em algum momento, esse tempo vai ser dado para vocês. Talvez o vídeo vai ser pausado ou no final de a gente assistir todos esses, a gente ler tudo isso, né? Aí vocês vão ter tempo para escolher, para responder, e vocês precisam também escrever as perguntas, né? Vocês precisam responder as perguntas, escrever as perguntas. Então, vocês vão precisar de um tempinho aí. Próximo texto. É difícil definir cientificamente o que é música. Penso que é algo similar com o que ocorre com o amor. Todos sabemos o que é amor. Todos sabemos o que é o amor, mas ninguém ousaria defini-lo. Então, primeira pergunta para a gente refletir aí. O que é música para você? Escreve o que você pensa sobre música. O que a música é para você? E a segunda pergunta é: existe matemática dentro da música? Como isso acontece, né? Se existe, como acontece, né? Existem números dentro da música? Dá um exemplo. Vou colocar aqui, eu dei um exemplo, para vocês não esquecerem depois. Vou colocar sim ou não. Fica muito simples, né? Então, vocês já aprenderam, já viram no vídeo lá que o Aristóteles fala sobre a matemática na música. Vamos para o próximo texto. A primeira coisa a se constatar é que a matéria da música é o som. O músico olha para o padrão de proporção e ordem que existem nas mais diferentes realidades e imprime nos sons o que é a sua matéria essas informações. Vou botar uma vírgula aqui que é melhor de ler. Primeira pergunta. Do que é feita a música? O que há dentro da música? Segunda pergunta. Existe ordem na música? A música tem harmonia entre seus sons? É tudo organizado na música ou é tudo feito de maneira aleatória? Os sons ficam bagunçados quando a gente escuta uma música? Ou existe uma ordem? Alguém organiza esses sons? Vamos seguir. Pitágoras via o mundo como números. Ele descobre as relações.
Quando ele descobre que determinadas frações... Aqui vamos completar aqui, ó. Quando ele descobre que determinadas frações... Quando fazemos essas divisões no som, isso causa uma coisa agradável para nós. Só deixa eu completar essa frase aqui. Quando ele descobre que determinadas frações fazem sentido. Quando fazemos essas divisões do som, isso causa uma coisa agradável para nós. Chamamos isso de consonância. Essa relação fracionada, conectada com os números perfeitos 1, 2, 3 e 4, geram essa consonância, algo agradável ao ouvido. Então pergunta sobre o texto. É possível dividir o som? Como? E 2. O que é consonância? Seguindo então o próximo texto. Música é diferente de barulho. O músico pega os sons e coloca em ordem e proporção, formando a música. O fenômeno da música é um fenômeno de ordem. Ou seja, fenômeno quer dizer que quando acontece a música, quando a gente escuta a música, a gente está escutando algo organizado, a gente está escutando algo pensado. Podemos perceber essa organização na sonoridade e percebemos a ordem da natureza das coisas. Então, na música, a gente percebe que se reflete na música, né? Que na própria natureza e nas coisas à nossa volta existe ordem, existe proporção. A música tem uma ordem na extensão do tempo, algo que chamamos de ritmo. Tem uma ordem na sequência dos sons, que chamamos de melodia. E uma ordem na combinação de sons. O nome disso é harmonia. Por que a música... E a primeira pergunta então, por que a música é diferente de barulho? Segunda pergunta, ritmo, melodia e harmonia é importante na música? Próximo texto. A harmonia serve para representar o estado da alma, os sentimentos. A harmonia dissonante causa estranheza em nós. A harmonia consonante causa tranquilidade, paz. A música é feita de momentos de tensão e descanso, ou podemos dizer que a música é feita de expectativa e realização do desejo. Cada vez mais a vida moderna está repleta de barulho e agitação. Existem sons melhores do que os outros. A diferença entre os sons chamamos de timbre. Uma onda sonora é transporte de energia. Quando uma pedra cai no lago, provoca ciclos concêntricos, ondas. Essas ondas são puro transporte de energia. O som se propaga porque existe um substrato material que é o ar. Essa energia que não percebemos causa um profundo impacto na vida das pessoas e até mesmo nos objetos. Nós vimos o exemplo disso na ponte Tacoma House, acho que é essa a pronúncia, que entrou em ressonância por causa do som do vento que caiu. Perguntas então sobre o texto. Uma onda sonora é transporte de energia? A música é uma fonte de energia? Pergunta 2. A música causa um impacto na vida das pessoas? Por quê? Próximo texto. Muitas pessoas passam por momentos de instabilidade em sua vida, deixando seu lar, vivendo aventuras e finalmente voltando para casa. A jornada de uma vida é como uma composição musical.
nascida no mundo a partir do nada, vivendo num período de tempo em forma e estrutura, vivendo espontaneamente à beira da ordem e do caos, então finalmente retornando. Nossa vida pode ser comparada a uma composição musical. Dê um exemplo. Pergunta 2. Quem cria uma música? Então, essas são as duas perguntas. Próximo texto. Nos diferenciamos dos outros animais justamente por perceber esses padrões musicais. Somente os seres humanos são capazes de atribuir significado às músicas. O prazer de ouvir uma música surge através dos seus contornos melódicos. Dentre todos os sentidos, a audição é fundamental para a sensibilidade e o equilíbrio mental do homem. Por isso, a identidade cultural do indivíduo está ligada intimamente à sua identidade sonora. Dentre todas as artes, a música é a mais importante para vincular uma pessoa a uma cultura. Para entender melhor a música, é necessário explorar uma pergunta antiga: o que é o ser humano? Então, agora, as duas perguntas sobre esse texto aqui. O que nos diferencia dos outros animais? Pergunta 2. Por que a audição é importante para a identidade cultural das pessoas? Então, esse é o material para hoje. Esses são os textos e essas são as perguntas. Agora eu vou explicar como vai funcionar o nosso trabalho. Aqui no começo eu já falei um pouco sobre isso, né? Tem o texto e as duas perguntas, que são perguntas para responder com as palavras e com o conhecimento que já teve, né? Assistindo o filme e a gente fazendo nossa prática em grupo aí, aprendendo músicas, principalmente aquela música Love Never Felt So Good. A gente aprendeu o que tinha dentro da música, né? Então todos esses assuntos a gente vai trazer agora, aos poucos, né? Tentando respeitar essa organização aqui. Agora a gente tem, depois de eu explicar isso aqui, a gente tem um tempo para falar, né? Ou melhor, a gente vai ter um tempo para escrever as perguntas, responder elas, e então a gente vai compartilhar essas respostas para o grupo, para que as diferentes opiniões sejam colocadas e a gente possa aprender uns com os outros, né? Então eu vou dar um exemplo de coisas que a gente pode debater, de como a gente pode fazer essas conversas, né? Então, primeiro assunto que já surge aqui na frase inicial, ó. A música é considerada como a primeira arte por muitos motivos. Quais motivos, né? Se a gente for pegando o texto, a gente vai descobrindo esses motivos. Porque a música, ela tem uma ordem, né? Mas não é esse motivo principal, que é onde está essa resposta mais completa. Aí, se a gente for lá no final, a gente já tem uma ideia, ou a gente já tem uma direção para ter uma resposta mais completa, né? Por que a música, então, é considerada a primeira arte? Porque, a gente tem essa frase aqui: por isso a identidade cultural do indivíduo está ligada intimamente à sua identidade sonora. Dentre todas as artes, a música é a mais importante para vincular uma pessoa a uma cultura. Para entender melhor a música,
é necessário explorar uma antiga pergunta. Melhor, parava antes, né? Dentre todas as artes, a música é a mais importante para vincular uma pessoa à sua cultura. Então, por que a música é considerada como a primeira arte? Porque ela vai mostrar, ela está ligada aqui, ó, ligada intimamente à identidade cultural do indivíduo, da pessoa, né? Dentre todas as artes, a música é a mais importante para vincular uma pessoa à sua cultura. Então aqui a gente pode falar sobre identidade cultural. O que é identidade cultural, né? Por que a música ela está ligada intimamente à identidade cultural? Ou melhor, porque a identidade cultural está ligada intimamente à identidade sonora, né? Aqui está falando de música. Por exemplo, uma pessoa escuta um tipo de música, uma pessoa escuta reggae. Isso é uma identidade sonora. Uma pessoa gosta de escutar vários tipos de música, rock, reggae, funk, sertanejo, jazz, R&B. Uma pessoa que escuta muitos tipos de música, ela tem uma identidade sonora também, que é da diversificação, da diversidade, né? Uma pessoa que gosta mais de dois estilos de música só, ou uma pessoa que gosta mais de músicas antigas, músicas dos anos 80, por exemplo. Isso é uma identidade sonora, que não tem a ver só com o gosto, eu tô falando do gosto, né? A pessoa gosta mais de escutar música dos anos 80, por exemplo. É o gosto musical, mas identidade sonora não é só isso. Identidade sonora é também o que a comunidade escuta. A pessoa vai se identificar com o som, a pessoa vai absorver um tipo de música porque ela escuta muito aquele tipo de música. Às vezes ela não escolhe, mas na sua casa algumas pessoas escutam um tipo de música, na escola tem um grupo também que escuta um tipo de música e nas redes sociais é divulgado um tipo de música, então isso vai criando uma identidade sonora. Tá? Então vocês podem perceber que dentro dessa frase aqui, até aqui, ó, já tem bastante assunto para ser conversado, para ser debatido, para ser explorado. Então eu vou ler essa frase de novo para vocês verem como dá para aprender muito com isso aqui. Por isso, a identidade cultural do indivíduo está ligada intimamente, é muito próximo, né? Está ligado diretamente à sua identidade sonora, ao tipo de música que essa pessoa ela convive, ela escuta, ela convive, ela interage, né? Dentre todas as artes, a música é a mais importante para vincular uma pessoa a uma cultura. Aqui já é uma outra afirmação, né? Que também daria um bom debate. A música é a mais importante dentre todas as artes. A música é a mais importante para vincular uma pessoa a uma cultura. Essa frase é interessante porque ela pode até gerar, né? Algumas pessoas podem não concordar, que seria interessante também. Aqueles que não concordam, não, mas eu acho que tem outra arte que é mais importante, né? Isso pode acontecer também, que é normal, pessoas discordarem. Mas mesmo que se discorde, a gente seguindo aqui, ó, a música é importante para vincular uma pessoa a uma cultura. Então aqui é bem interessante também essa afirmação, porque está falando que se a pessoa tem uma cultura, um tipo de cultura, né? A música ela é o centro disso, né? O centro da cultura. Ou ela é um reflexo da cultura. A música ela vai transmitir, né? Tudo que as pessoas pensam, tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas criam, em geral, a música vai ser um reflexo. A música vai mostrar. Se a música, por exemplo, é bem elaborada, é uma música muito sistematizada, é uma música com muitos instrumentos, enfim, o tipo de música está demonstrando como esse povo é, como esse grupo de pessoas é. Aí isso é identidade cultural.
e o tipo de música que se faz, que se escuta, se faz, se divulga, que se gosta, é a identidade sonora. Então vocês podem perceber que são assuntos que podem ser bastante explorados aí. A gente pode usar bastante tempo com eles. Então, pessoal, a aula de hoje é essa, é sobre a primeira arte, falando sobre ressonância, que é o primeiro filme que a gente assistiu. E o trabalho de vocês então agora é copiar essas perguntas e responder elas com calma aí pra gente estar falando sobre isso em breve, certo? Você termina de responder e a gente já vai socializar essas respostas aí, ok? O PDF vai estar no grupo do WhatsApp ali e vocês vão ter agora a oportunidade de escrever essas perguntas para poder trabalhar. Então, bom trabalho a todos aí. Obrigado.